Boa tarde, bom dia ou boa noite. Estamos aqui com mais um episódio do Ecomind Talks. Hoje temos dois convidados importantes para conversar, né? É o Alisson e o Fábio, né? E o tema de hoje é empreender e inovar, né? Visão, resiliência e entendimento de mercado de uma software house de 20 anos, né? Então, nós estamos na semana ou no mês de aniversário da empresa Tecam, onde o Alisson e o Fábio são os sócios fundadores, e trouxemos eles para esse bate-papo para eles nos mostrar assim tudo o que aconteceu na história e como eles vêm caminhando e construindo a empresa. Então, sou o Ismael, hoje eu estou vestido com uma camiseta preta, calça jeans e um tênis preto, sou loiro e tenho uma barbichinha. E agora eu passo a palavra para o Fábio aí para fazer a sua apresentação também. Então, olá a todos, boa tarde, bom dia, boa noite, depende do horário que estão assistindo. Então, eu sou o Fábio, sou um dos fundadores aí da Tecam e também depois a gente fala um pouquinho mais das demais iniciativas, né? Então, minha descrição, né? Eu sou um homem de 1,80 m mais ou menos, pele clara, cabelo mais grisalho. Estou vestindo uma camiseta roxa do Meu Resíduo, né? Escrito Meu Resíduo, uma calça preta e um tênis branco. Bom, meu nome é Alisson, eu tenho cabelo escuro, liso, estou vestindo uma camisa cinza da Tecam, em homenagem aí aos nossos 20 anos que a gente está celebrando agora em novembro. Trabalho com área de desenvolvimento aí com mais de 32 anos, estou com uma calça jeans e dá para dizer, um sapatênis azul. Oh, legal. Bom, eu sou um felizardo porque eu conheço vocês há bastante tempo, vi, né, muito do passado lá no início da caminhada de vocês. Claro, vocês já estavam em Santa Cruz quando eu tive a oportunidade de trabalhar perto, né, de vocês e a história de vocês lá desde o início é mergulhada no empreendedorismo, né, naquela época. E sempre a gente tem um questionamento assim, como é difícil, né, tu trabalhar e ainda empreender junto, né? Então, como é que era para vocês, depois de 2 turnos desenvolvendo dentro de uma corp, trabalhando, ainda tem mais um turno, né, de trabalho empreendendo numa empresa? Como é que era essa dedicação toda que vocês empenhavam nesse início aí? Bom, vou começar falando um pouquinho, então. Na realidade, a gente vem de uma história de trabalho terceirizado, né? Na realidade, nós não éramos nem funcionários, né? Dessa Corp que a gente iniciou aqui em Santa Cruz, né? Eu acho que tanto eu quanto o Alisson, depois ele pode falar um pouco, a gente já teve empreendimentos antes de chegar em Santa Cruz, né? Então, a gente vem já de uma história desde praticamente do nosso início de carreira. Durante a faculdade ainda, a gente já estabelecer um negócio e empreender, né? E não olhar para a trilha de ser funcionário de alguma empresa. Então a gente vem para Santa Cruz para trabalhar num projeto numa multinacional e ali a gente já, em seguida, já começa a montar, digamos assim, uma empresa para prestar serviço já terceirizado. E passando o tempo depois, a gente acaba olhando para construir alguma coisa fora desse período de trabalho. Então, a gente fazia as nossas 8 horas do dia prestando serviço, ou seja, vendendo o nosso serviço, né, para pagar nossas contas, né, e depois, no pós-expediente, a gente acabava se reunindo para desenvolver aí um produto olhando já para o futuro, né. Eu acho que, referente a esse ponto, 20 anos atrás a gente era bem mais jovem, não tínhamos filhos, não éramos casados, então tu tem um sonho que tu tem mais tempo para buscar e a gente sempre almejou algo a mais, mas a gente sabia que só com o nosso esforço de trabalho talvez seria difícil de construir uma estrutura maior, né? Então dependeria muito do nosso esforço de trabalho. Então, o fato de nós ter essa energia, não quer dizer que a gente não tenha ainda, né? Mas a gente continua com essa energia até hoje, mas a gente estava muito mais focado no trabalho naquele momento, foi uma decisão nossa de fazer isso e de uma forma forte. Então, nós trabalhava, bem dizer, 3 até 4 turnos às vezes, né, para poder prestar o nosso serviço bem e depois, né, desenhar algumas outras alternativas. Então, lá em 2004, onde a gente fundou a empresa, lá em novembro de 2004, a gente já tinha um projeto em mente,
né? E talvez eu possa até começar aqui falando um pouquinho dele, que a gente, digamos assim, formalizou ele dentro do parque, no caso, incubadora tecnológica da Universidade de Santa Cruz, onde nós estamos agora, no parque, em 2005. 2005. E aí, nesse momento, a gente pensou num software para distribuir dados, né? Então, nós trabalhava prestando serviço, eu e o Fábio éramos desenvolvedores, analistas de sistema, ali com 22, 23 anos, e fora do expediente, nós ficava idealizando esse software. Posso dizer que foi o nosso primeiro software, né? Nós tivemos vários outros, a gente vai falar talvez no decorrer dessa conversa, mas ali a gente empreendeu e começou a desenvolver o primeiro produto, né? Dentro de uma incubadora. Nós somos fizemos parte da primeira turma da incubadora tecnológica da Unisc, e aí em 3 anos nós ficamos focados para desenvolver esse software. Ele é usado até hoje, mas a mentalidade que nós tínhamos, acho que talvez naquele momento, não era uma mentalidade assim atual de startups, né? Nós estávamos fazendo ele, nós estávamos muito mais voltado em desenvolver, programar, fazer e ter aquele orgulho de estar entregando algo do que vender. A gente não tinha experiência nenhuma, né, com vendas, né? A gente é desenvolvedor, né? O desenvolvedor só sabia fazer. Né? Nós sabia fazer, e acho que a gente fez bem feito e muito focado naquilo ali. E a gente teve, logo no ano seguinte, teve a oportunidade de ainda remeter um edital para o FINEP, e ainda ganhamos um recurso junto com a universidade e começamos a desenvolver um segundo software, aí voltado a desenvolvimento para dispositivos móveis, porque na 2007 ali, 2006 a gente começou a trabalhar. Não existiam smartphones ainda, né? Então a gente estava ali com BlackBerry, Palm, Tops, Pocket PCs e tal. E aí nós começamos já um segundo produto no meio do caminho. Então a gente já estava com 2 produtos, um incubado e o outro via de um edital. Então embolou o meio de campo ali, mas chegou o recurso, nós conseguimos contratar uma equipe, mobiliar uma sala, comprar equipamento e tal. Já mudou um pouquinho, né? Mas, de novo, nós estávamos focados só em programar e fazer o melhor software. E ainda não tinha aquela mentalidade de escalar, aquela mentalidade de vender, né? Não, A gente tinha um sonho, mas a gente não tinha experiência, que nem o Fábio comentou. Né? A gente continuava trabalhando nosso turno normal. Pois é, eu ia perguntar, e tava lá trabalhando, né? 8 horas lá. Tudo acontecendo ao mesmo tempo. A gente trabalhava turno normal e esse era o nosso extra, né? Nosso lazer. Nosso lazer era fazer o segundo turno aí tocando essas atividades. Mas legal, e o Alex comentou que ele tá funcionando até hoje, né? Sim. De 2004 até hoje. Ambos rodam hoje, né? Não numa escala das outras startups que a gente tem, porque talvez naquele momento lá a gente não tinha experiência suficiente para criar uma equipe de vendas e fomentar. A gente achava que só fazendo o mercado ia olhar para nós e o negócio vai acontecer. Não, é outra pegada. Mas ambos são usados numa escala bem menor, mas estão funcionais hoje. E tu falou que teve outros, e tem assim, como é que eram os nomes deles, como é que funcionava naquela época? Assim? A gente não era muito criativo ali, né? Então a gente fez um software de replicação para Oracle, se chamava OraRep, de Oracle e replicação. Futuramente, eu acho que em 2010 a gente converteu para SQL Server e virou SQL Rep, também não é muito criativo. Não, mas a gente é meio óbvio, né? Teve um período ali que daí a gente achou que ficava mais tranquilo a gente usar as iniciais, né? Um acrônimo da Tecan nos nomes dos produtos, né? Então a gente começou a usar TKN na frente dos nomes, né? Então esse replicador também se chamou TKN Rep em algum momento, né? E aí a gente foi criando alguns outros, a gente foi um outro produto que a gente começou a desenvolver que servia para coleta de dados, né? E aí ele se chamou TKN Research, né? Porque a gente achava mais, digamos assim, tranquilo de registrar um nome com TKN na frente, que não ia achar ninguém, né, para copiar o domínio, para copiar o nome do produto, ou não iria ter problema com esses nomes aí. Então a gente teve ali um período que a gente produziu, sim, eu acho que uns 3 ou 4 produtos ali, todos eles nessa linha, né, de se chamar TKN alguma coisa, mas de novo, né, a gente sabia fazer, tinha umas ideias, mas não tinha experiência nenhuma com vendas, não sabia estratégia nenhuma, a gente vendia serviço, na verdade a gente não vendia serviço, né, a gente era comprado, né, no serviço, né, porque tinha demanda, a gente já prestava esse serviço, né, então não tinha necessidade nenhuma de sair para vender.
E os produtos aí a gente teria que ter, sim, aí todo um trabalho, né, de vendas que a gente não tinha essa experiência e por isso que não vendeu. Naquele momento não se tinha tanta informação como se tem hoje dentro do ecossistema de inovação, né? Hoje as startups estão aí, tem YouTube, tem vários canais que você pode tentar se atualizar referente a isso, mas a gente estava focado de novo em programar e fazer, entregar. Tivemos aí clientes realmente em todos os produtos, mas nós ainda não estávamos prontos aí para tentar escalar alguma solução, né? Isso aconteceu aí entre 2004 e 2010, mais fortemente 2011, né? Com esses produtos extras. Todos eles a gente desenvolveu, mas a gente foi ganhando experiência também em como produtizar, né? Como criar uma plataforma, como deixá-la dinâmica, como deixá-la configurável. Isso tudo veio nos trazendo bagagem, porque a gente é o que é hoje, por tudo que a gente fez, as pessoas que a gente trabalhou, os projetos que a gente desenvolveu, então tu vai ganhando essa experiência, né? E graças a Deus a gente continuou com essa jornada de serviço, e aí a gente foi capturando isso aí quando a gente começou a buscar outros rumos, a gente tinha um pouco de bagagem. Sim, a expertise comercial veio junto nessas... Devagarinho ela veio, veio. veio devagarinho ela veio. Hoje tá um pouco melhor. Não, beleza. E eu vi uma coisa que é interessante, vocês foram a primeira turma, né? Primeira turma na incubadora. Incubadora tecnológica. E assim, isso aí foi 2005. Sim. 2005. Então traz para nós aí como é que era o ecossistema, né, tecnológico em 2005. Eu acho que 2005, cara, eu acho que a gente viu um anúncio no jornal, né? A Unisc lançando a incubadora tecnológica, né? A gente foi olhar o que de fato era a incubadora tecnológica. Tinha um edital lá. Tinha um edital, a gente ficava, que bicho é esse, né? E a gente foi olhar assim, cara, pode ser uma oportunidade da gente se aproximar, né? Da universidade, se aproximar ali de um local onde a gente poderia, assim, receber alguns ensinamentos, alguns insights para a gente direcionar o que a gente vinha fazendo. E no primeiro momento a gente nem tinha pessoas, né, para trabalhar, então a gente digamos assim, entrou na incubadora, mas a gente era associado externo, né? A gente nem tinha um espaço, né? Que o Alisson comentou depois, a gente submetendo um edital em parceria e tal, a gente conseguiu um recurso, e esse recurso serviu também para atualizar ali um local, né, trazer um mobiliário, equipamentos e tal, que estavam dentro desse projeto, e com isso a gente, aí a gente contratou nosso primeiro estagiário, né? Até então a gente trabalhava solo, né? A gente conseguiu aí nosso primeiro estagiário aí em 2005, acho que foi, né? E ali a gente então assumiu uma sala dentro. Ainda era o bloco 53 aqui da universidade, não é o bloco onde a gente atualmente está. Devia ser um 4x4, acho. Era uma salinha pequena ali, e ali naquela turma entraram quatro empresas, né? Nem se chamava startup ali, né? Então o ecossistema de inovação aqui em Santa Cruz não existia, estava começando a se criar ali algo, né? Porque existia um movimento no Brasil de incubadoras tecnológicas vinculadas a universidades, né? Então, nessa levada aí, a universidade aqui de Santa Cruz também buscou formar ali a sua estrutura de incubação, né, para projetos, e aí acho que estava tudo recém começando, né? Então não se tinha uma organização, não se falava muito pouco de startups ainda, né? Isso a gente está falando de 2005, né? Nem é tanto tempo para trás assim, né? Para te ver como isso é algo recente, né? Então, olhando no jornal, lendo o edital, a gente viu que tinha que fazer um plano de negócio. Antigamente, hoje tem um pitch e tal, né? Não, é um plano de negócio formal, assim, mais tradicional. A gente tem plano de negócio até hoje. Fizemos o plano, a gente foi selecionado, né? Fomos selecionados, nos inscrevemos e aí entramos dentro, digamos assim, da incubadora. E aí começamos a desenvolver, digamos assim, esse projeto, que foi o primeiro, dá pra dizer que é o primeiro produto, né? O primeiro produto da Tecano. Não, legal mesmo. E aí vocês também comentaram da parte mobile. Logo depois vocês começaram a apostar nesse mercado de mobile, né? E era um caminho novo, né? Na época. Não tinha ninguém se envolvendo muito com isso, porque não tinha sinal, não tinha muitos recursos. E onde é que vocês
viram, assim, mesmo com a diversidade de equipamento que tinha muito raro, que isso seria um futuro, ou vocês não imaginavam isso? Nós estávamos com dois produtos, né? Um que fazia parte da incubadora, da nossa graduação, que a gente chama, e o outro que a gente tinha ganho o edital para desenvolver, que era um software uma ferramenta para desenvolvimento de aplicativos móveis. Então a gente tocou os dois juntos, chegou um momento, né, que a Tecam precisou se posicionar, né, foi 2008, se eu não me engano, ali a gente teve uma consultoria de um agente do Sebrae, que é o Sandro Cortesia, que hoje está na Venture, e a gente apresentou lá, tá aqui os dois projetos, tá aqui as nossas intenções, os produtos e tal, para que cliente vai. Nós até estávamos muito inclinados à replicação, porque a gente trabalhava muito com o Banco Oracle e tal, e o Sandro, não, acho que vocês têm que ir nessa linha aqui do mobile. E foi ali que, bem dizer, nasceu, que a gente mudou o nosso nome fantasia para Tecam Mobile Solutions. Então a gente deixou de lado o software de aplicação, apesar de estar sendo usado, e aí começamos a investir na parte de desenvolvimento para dispositivos móveis, né? Eu acho que o que inclinou a gente aí por esse caminho, né? Estava acontecendo ali um movimento de alguns telefones já terem a possibilidade de alguns aplicativos muito simples, né? Vamos lá, o celular nessa época ele era o computador lá do passado, onde só tinha o prompt do DOS, né? Não era o Windows ainda, não tinha, né, a parte visual. O celular nessa época era isso, não tinha parte visual, era texto. Tudo era texto, né? Então, mas já existiam algumas aplicações sendo desenvolvidas para alguns modelos de celulares e a gente viu ali que isso ia ser uma tendência, né? Ia ser uma tendência de mercado e esses outros dispositivos ali móveis que eram desconectados, que eram os palms, tal, já estavam sendo usados para coletar dados, alguns coletores de dados também, todos eles offline, né? Não existia, né, nenhum tipo de conexão. Alguns deles tinham conexão que você tinha que chegar numa base e conectar numa linha telefônica, né? Então não existia a parte de dados móveis de celular como existe hoje, né? Isso era tudo muito iniciante ainda, lá se falava no 2G, recém se falava no 2G, né? Que dirá 3G, 4G, 5G, né? Então a gente olhou isso, é uma tendência, eu acho que pode ser uma oportunidade. Algumas empresas já estavam buscando coletar dados, principalmente em campo, né, com esse tipo de dispositivo. Então, ali a gente viu que teria uma oportunidade. E aí a gente acabou, então, e aí com essa consultoria, né, muito bem lembrado ali, né, a gente acabou optando em ir para a parte de mobile e não investir tanto na parte de dados, de replicação de dados, que seria algo muito mais técnico, muito mais focado em departamentos de tecnologia, né? Quando a gente fala na replicação de dados, nós estamos falando de replicar bancos de dados de servidores, mas logo a gente encarou o dispositivo móvel como um servidor. Nós tínhamos que armazenar dados dele e depois replicar de alguma forma para outro lugar. Então, o conhecimento que a gente teve no desenvolvimento da replicação de dados, a gente trouxe para armazenamento, que a gente começou a trabalhar com dados offline, então a gente precisava armazenar aquele dado e replicar ele. Então, o estudo que a gente fez e tudo que a gente desenvolveu, o conhecimento que a gente teve na replicação de dados, que nós estávamos falando de servidores, nós acabamos usando nos dispositivos móveis, né? A gente encarava o dispositivo móvel como um servidor de dados e um servidor de aplicação. Então, tinha os dados, tinha a aplicação, armazenava e depois replicava para algum outro lugar. Então, no fim, as coisas convergiram para um caminho bom da onde a gente estava trabalhando. Tudo está interligado, na verdade. Então, na verdade, não foi só... Tem muito esforço aí, mas o caminho de vocês foi interligando coisas, mesmo que eram distantes naquele momento, mas daqui a pouco fez sentido lá na frente, né? E nada foi perdido, né? Não, uma experiência foi puxando a outra e aí a gente acabou aproveitando esse conhecimento que a gente já tinha em algumas áreas para desenvolvimento de novas soluções. E vocês, pelo jeito, acompanham muito as tendências, né? Nesse mercado de tecnológico, vocês com o tempo, quando viram, essa parte do mobile aí está evoluindo rápido, ou tem muita coisa que é muito rápida na parte tecnológica, né? E puxando agora para frente, né? Vocês vêm acompanhando quais as tendências tecnológicas, o que vocês vêm enxergando aí que está se movimentando?
Acho que não tem como deixar de olhar para a parte toda de inteligência artificial, né? Então, acho que é a grande tendência, quer dizer, não é mais nem tendência, né? Acho que ela já está se consolidando, né? Cada vez mais ferramentas que trazem facilidades, né? Para todos os lados, né? Então, acho que isso é algo que não tem, quem não utilizar vai estar perdendo o mercado, então isso nós também passamos a olhar isso e estamos usando isso para algumas coisas, né? Então, produtividade vai ser muito relacionada com essas ferramentas, né? Então, aumento de produtividade, né? Performance, qualidade do que tu está entregando, né? E eu acho que esse é o grande momento, né? Nem mais de se olhar isso, né? Quem não olhou ainda tá ficando para trás, né? Claro, vai ter outras coisas vindo aí. A gente anda muito nas feiras de inovação, né? Então, se for olhar assim, já há alguns anos, no Web Summit lá de Lisboa já se falava em computação quântica, né? Então, isso possivelmente vai se concretizar em algum momento muito próximo, né? Porque são investimentos altos de grandes fabricantes de tecnologia, né? Olhando para o nosso mercado hoje, que é software, né, desenvolvimento e tal, a inteligência artificial ela vai ajudar nós a ser muito mais produtivo, né, de poder ser mais assertivo, ter mais qualidade e aí ser mais competitivo, né? Muito em virtude de que a gente está se posicionando aí para atender alguns outros mercados e aí se tu tem uma produtividade maior, uma qualidade melhor e tal, tu consegue ter um preço diferenciado, né? Então, se tu tá numa estrutura tradicional, tu vai ser mais lento, vai custar mais caro. Então, a gente tem que usar isso já estamos usando a nosso favor, né? Estamos testando, validando, implementando dentro da nossa estrutura e é algo que está pegando agora, né? O que o Nicola falou, é uma realidade, questão que tem muita coisa, né, nova acontecendo a todo momento. Então, assim, você está usando alguma coisa aqui, daqui a pouco já tem outra ali, né? Você tem que estar muito atento para se manter atualizado. Hoje tá bem corrido, né? Os ciclos diminuíram muito, né? A gente falava em ciclos. No passado tinha ciclos de 20 anos, 10 anos, aí baixou para 5 anos. Agora a gente está falando de ciclo, às vezes, de 6 meses, né? 6 meses depois já é outra coisa, já mudou, já vem novas soluções. A gente falava em atualização de tecnologia antes, às vezes 20 anos, né? 30 anos. Agora, se tu deixar passar um ano, talvez tenha já sido lançado umas 2, 3 versões e muitas vezes perdeu até a compatibilidade com o que você tinha feito. Então, é uma atualização muito rápida. Então, se não tiver esse tipo de auxílio com ferramentas de IA para fazer toda essa migração e manter isso tudo atualizado, eu acho que humanamente impossível de se manter dentro do mercado. Então, é uma tendência, então, atual, né? E funcional já. Sim, isso E sempre tem tendências tecnológicas acompanhando e vocês acompanhando elas, mas tem um assunto que é legal agora que eu vou trazer, que a Teca também tem, como a gente falou, vários produtos, mas tem um produto que foi, como é que eu vou dizer, trazer aqui, foi matador, né? Foi um produto certeiro que a Teca lançou, assim, que foi o meu resíduo, né? Ele já está no mercado há bom tempo, já está com bastante clientes, já está escalando, né? Mas assim, lá no passado, como é que foi a idealização desse projeto? Quando é que o caminho do meio ambiente fez sentido para você? Assim, quando é que essa demanda chegou? Como é que vocês trataram isso? E no meio tecnológico, né? Vocês nessa parte, como é que vocês, vamos olhar para isso mesmo, para o meio ambiente? Como é que foi essa história acho aí? que nós, como empresa de desenvolvimento de software, muita coisa cai aqui, né, para a gente desenvolver, né? Então, muitas dores precisam ser resolvidas através de software. Então, assim como o meu resíduo e outras startups que a gente tem, veio de uma dor, né, de alguém e a gente olhou para aquilo ali e pensou, não, isso pode ser um produto, pode ser uma solução, hoje SaaS, né, Software as a Service, e a gente pode investir e desenvolver e tentar escalar ela, né? Então,
O meio ambiente nos chamou a atenção, obviamente, né? Lá em 2014, 15, quando a gente começou a conversar um pouco sobre isso, não tinha muita coisa nesse mercado, né? Então a gente se posicionou em desenvolver o software para um cliente, para ele poder usar e depois nos pagar por serviço, por uso. E a gente continuou com isso aí, só que talvez lá em 2016, ali quando começou a ter as primeiras versões, 2017, não se falava muito sobre isso. E nós talvez estávamos num momento adiantado referente ao mercado. Também a gente passou alguns 2, 3 anos ali com poucos clientes, né? Mas o fato de nós estar trabalhando isso, investindo já em final de 16, a gente achou uma forma de validar o negócio. Lá na Universidade de Stanford, a gente fez um programa de empreendedorismo para brasileiros, e a gente acabou se inscrevendo, eu e Fábio. Fomos para Stanford, recebemos mentorias e tal, e a gente estava um pouco preocupado com o investimento, ele não está podendo escalar, e foi interessante lá, porque eu acho que é o que ficou para nós, assim, o pessoal comentou lá, nossos mentores, né, disse, olha, é um mercado potencial, ele não está pronto, talvez daqui 7 anos esse negócio vai estar pronto. Então, o que eles deram para nós de previsibilidade, a gente fala um pouco, a gente não sabe se a gente mentalizou isso ou se realmente está pronto, mas a gente sabe que isso está em alta em tudo que é coisa, SG, parte de carbono, a parte de resíduo, e está começando a acontecer. Então, nós estamos prontos no momento, mas foi por uma insistência de continuar desenvolvendo, aprimorando e tal, falando especificamente do meu resíduo. Né? Porque a gente poderia lá em 2017, depois quando a gente voltou, não vamos esperar 7 anos, vamos pegar outra coisa que talvez vai dar um resultado mais rápido, mas tinha uma causa boa, sabe? Tu ter um propósito, ter uma causa, então tu poder chegar em casa, teus filhos falar que tu tem uma plataforma de resíduo e tal, isso traz um orgulho. Então a gente continuou com isso, né? Então acho que foi em cima disso aí. Mas assim como a Meu Resíduo, outras ideias chegam aqui, chegam dentro da... Agora a gente tem um grupo, né? O Grupo Incorp Digital, e a gente sempre está com um olhar se aquilo ali pode ser algo que a gente possa investir e desenvolver ou virar uma plataforma. Então, acho que todas as iniciativas que a gente tem, que são, sei lá, mais 7, 8, nasceram mais ou menos dessa forma. Uma demanda de alguém que talvez aquela empresa queria resolver o problema dela e nós olhando de fora, não, talvez possa resolver o dela de mais vários outros e possa ser um mercado que a gente possa explorar no futuro. Então foi uma forma de nós diversificar a parte de serviço. Acho que estava num momento, né, a gente vinha conversando bastante ali nesse período aí de 2013, 14 ali, que precisava. A gente já enxergava que o mercado ele ia ter uma escassez de mão de obra grande, né, e escalar serviço é você aumentar time, né, então você precisa de mais gente, e a gente olhava, a gente precisa ter algum tipo de produto para poder escalar sem ter essa dependência tão grande de pessoas, né? Então, aí acho que casou ali a chegada dessa demanda, né, por um software nessa área, né, de gestão de resíduos. E a gente pesquisando ali, que o Alex comentou, né, não tinha quase nada no mercado, né, não encontramos nada que atendesse esse cliente que queria. E o desenvolvimento customizado específico para um cliente, muitas vezes ele é inviável, né? Então, o custo para o porte desse cliente aí, certamente ele não teria condições de fazer esse investimento. E aí a gente acabou optando em fazer um investimento porque realmente a gente estava naquele momento, estava num momento propício para a gente também de fazer um investimento e testar esse mercado, né? Então, como o Alex comentou, a gente não tinha certeza nenhuma, né? Só saber que não tinha muito concorrente no mercado, ou quase nada, né? E aí a gente acabou investindo e seguindo adiante, né? Então esse número mágico de 7 anos aí que o pessoal de Stanford nos passou, acho que de fato ele está se concretizando agora, né? Então nos últimos 2 anos eu acho que foi essa virada aí de mercado, né? Ainda não está o mercado, né, comprador do jeito que a gente acredita que vai ser daqui a alguns anos, né? Mas já está um momento muito melhor do que estava no passado. E no momento que a gente
nós estávamos decidindo onde nós vamos investir no software, que nós estávamos olhando era para o agro, né? Desenvolver uma plataforma para o produtor e tal, e no fim, pela circunstância, a gente acabou indo para a área de resíduos. Acho que isso foi, acho que foi em 2010, quando a gente completou, 2014, né? 2014, quando a gente completou os 10 anos de empresa. Isso era um ponto que estava na pauta, né? Tanto que a gente chegou a comentar, né, nos 10 anos. Nos 10 anos, durante esse evento, que a gente iria investir num software agro. Hoje, se olhar, o mercado agro talvez tenha se desenvolvido mais rápido do que o mercado de sustentabilidade, o mercado de resíduos, né? Não que a gente tenha errado na escolha, né? Porque eu acho que o mercado de sustentabilidade é um mercado que vai crescer muito e tem muita oportunidade. Eu acho que a gente acabou acertando, né, na escolha que a gente fez também. Mas o mercado agro, naquele momento ali, ele também estava demandando, né? Eu acho que poderia ter sido também uma alternativa. Eu acho que a gente teria sido assertivo se tivesse escolhido o agro também. Até porque por que nós iríamos para o agro? Porque a maioria dos clientes que a gente atendia era do agro, a gente tinha expertise no agro e no fim a gente acabou saindo totalmente da zona de conforto. Da zona de conforto, isso é bom. Indo para um caminho que, cara, é totalmente desconhecido para nós, né? Vamos entrar a gente conhece de tecnologia, né? Quer dizer, hoje a gente já entende um pouco de resíduo também, né? Mas depois de 7 anos, da coisa que a gente entende. Entende um pouquinho, a gente consegue conversar legal aí com o pessoal da área. Mas na época a gente conhecia quase nada, né? A gente praticamente acreditava em tudo que esse cliente aí, que foi o nosso inicial, né? Tudo que ele dizia a gente acreditava. Depois a gente foi ver que nem tudo era daquele jeito, né? Então a gente teve que fazer muita coisa, né? Principalmente para atender vários clientes, né? Quando tu faz um software customizado, tu vai atender aquele cliente específico, mas se tu quiser escalar, tu tem que atender outros clientes, tem outros parâmetros, outras situações. E como nós não tinha referência, tivemos que reescrever aí a plataforma talvez 2, 3 vezes. E hoje está ok, está redondinha, está rodando, a gente consegue entrar rapidinho em clientes novos, mas tivemos um aprendizado assim como a gente teve no agro, né? Mas acho que, nem o Fábio falou, é um mercado que tem muito potencial ainda a gente explorar. Não, mas toda a linha de desenvolvimento da Tecan, né, hoje dentro da Incorp, que nem o Alisson falou, ela vem se apoiando, né, ela vem desenvolvendo, vocês fazem muito pé no chão, apesar de apostar, né, no resíduo, mas aí dentro do meu resíduo tem o mobile, tem essa estrutura de trabalhar offline, tem tudo isso dentro da tecnologia da meu resíduo, então tem muita coisa que vem com o tempo, né. Tem uma etapa que eu queria perguntar para vocês que até não está no script, mas é uma etapa que vocês falaram de 7 anos, e dentro desses 7 anos teve um momento de pandemia que quase foi 2 anos, né? E vocês ainda estavam com a ferramenta, estavam desenvolvendo, ela já estava pronta, mas como é que estava o mercado respondendo? Assim, foi um momento de parar, pensar, será que nós vamos novamente? Será que não vamos? Como é que foi a pandemia? Não só para meu resíduo, né? Mas também para a Tecan como um todo. Como é que vocês se organizaram, né? Eu sou suspeito, porque eu estava aqui dentro e nem vou falar, né? Segunda vez próximo de vocês, então eu tenho minha visão, tudo o que aconteceu, mas eu gostaria que vocês externalizassem como é que foi esse momento da pandemia aí. Acho que, em termos de organização, né, a gente já usava algumas ferramentas, talvez no momento que fechou tudo aí, a gente acabou até rapidamente se organizando para trabalhar de forma remota, né. A Tecan em si, depois o Alisson pode complementar, acho que não teve nenhum tipo de parada de demanda, né. A meu resíduo, a gente até imaginou que pudesse ter uma queda, mas aí a gente volta, né? O mercado de resíduos, ele tem várias frentes, né? O que aconteceu? Alguns segmentos tiveram que parar, mas outros cresceram a demanda, né? Que é, por exemplo, a área de saúde, né? Então, a área de saúde acelerou muito a demanda, né? Então, como naquele momento a meu resíduo, ela tinha uma base de clientes muito forte dentro da área de coleta e destinação de resíduos de saúde, principalmente, que é um carro-chefe da meu resíduo, né? Esse mercado de saúde, né? Eu acho que para nós foi um momento bom, tanto que a gente não teve baixa, a gente seguiu crescendo e crescendo bem, né? Nesse período de pandemia. Acho que até pela característica de clientes que a gente tinha naquele momento.
Então, acho que a pandemia a gente se fortaleceu ainda mais, a gente acabou criando algumas alternativas de trabalho remoto, trabalho híbrido, depois no segundo momento, e as coisas foram funcionando bem, né? Então, acho que foi um momento bom, um momento positivo, a gente entendeu que o mercado ele tem diversas demandas aí que podem ser supridas em momentos assim de crise, né? Referente à pandemia, para, digamos, empresas que trabalham na questão digital, né? A maioria, eu acho que teve um crescimento. Porque se começou a buscar mais software, se buscou mais digitalizar processos, ter lojas online, muitas coisas se buscou a nível de software, né? Então, foi um momento de crescimento também. Não tivemos impacto nesse sentido, né? Mas teve o susto, né? Todo mundo ficou assustado no início. Opa, o que está acontecendo? Até todo mundo entender. Teve ali um momento que até o grupo, né, ficou um pouco assustado de como ia acontecer. A gente foi se atualizando e continuou normal, né? E aumentou a demanda. Então, na, quem estava no digital talvez Sim, teve um tivesse. crescimento de time, inclusive, durante a pandemia ali, teve um crescimento de time, né? Foi um pouco diferente do fazer, nós normalmente fazemos as entrevistas presenciais e tal, né? Então, Gravação remota e tudo mais. então teve um aprendizado também, né, positivo, que tu consegue fazer coisas remotas, a gente já sabia disso, mas a gente está aqui numa estrutura boa, dentro da universidade, onde a maioria dos nossos funcionários são formados aqui, moram perto, uma região pequena, mas boa de morar, então deu para perceber que dá para criar, dá para crescer, na verdade, de forma remota também. Eu acho que consolidou isso, né? Tendo o processo, porque a Meu Resíduo, principalmente, eu acho que ela consolidou o modelo de venda e implantação remota e acompanhamento dos clientes, suporte 100% remoto. Hoje a gente não sai daqui, a gente vende para todo o país, vende para a América Latina e a gente não sai daqui. Talvez até os próprios clientes. Antigamente a gente tinha o cliente que queria que visitasse. Entendeu que não precisava. Tendo um bom processo, uma boa apresentação, uma ferramenta boa, funciona remoto também. Facilitou bastante nessa questão, eu acho, do digital, né? Obviamente que outros setores sofreram muito, né? Em virtude de indústrias e tal, que tiveram que parar e tal, né? Mas na questão digital, eu acho que mostrou que dá para fazer muita coisa de forma remota. Não, é interessante. Eu, como funcionário, trabalhador da Meu Resíduo e da Tecan como um todo, eu nunca vi uma organização tão rápida e se sentimos protegido e confortável em casa. Foi muito rápido, a gente foi para casa e continuou trabalhando como se nós estivéssemos aqui. Isso foi uma coisa, eu acho que funcionou muito bem. Também lembro da festa de final de ano online, né? Teve uns momentos legais, assim, então foi coisas... Se reinventar, né? Algumas coisas tem que repensar, usar criatividade e tal, para manter o grupo unido, para... Muito legal essa etapa. Mas assim, a gente está indo para o final e o Fábio até comentou que começaram até a dominar a parte de resíduos, né? Vocês da tecnologia. E agora, quando vocês chegam com camisa roxa num evento, meus resíduos são até chamados lixeirinhos, né? Lá vem os lixeirinhos, né? Maneira de falar, mas o pessoal que é das cleantech se chama assim, às vezes no evento, e eu acho muito interessante isso. Então, como tu também tem que absorver outras linhas de conhecimento. Mas agora, como a gente vem com essa mente ecológica do EcoMind, aí a gente tem uma parte para estimular o público, né? A gente vai buscar algumas atitudes sustentáveis que vocês realizam em casa, no dia a dia, né? A gente coleta essas informações, o que tu faz assim, ecologicamente. Qualquer dica, qualquer pequena ação serve para esse banco que a gente pode disponibilizar no final dos nossos programas ou também depois num release, né? Do que cada um faz em casa para ajudar o meio ambiente, né? Eu gostaria de ver que vocês, quais ações que para as pessoas que nos assistem, que eles podem absorver daqui a pouco que vocês fazem. Bom, posso começar, então. Acho que tem uma mudança ali, sim, de cultura, né? Uma mudança de visão, né? Para a vida, né? Que tu vai interagindo, né, o tempo todo com ações, né? Então é inevitável que tu absorva essas ações e leve algumas delas para o teu dia a dia, para tua casa e tal. Então, assim, eu acho que algo que
até antes da gente começar todo esse processo do meu resíduo, eu praticamente não fazia, era ter uma separação do resíduo, né? Hoje, na minha casa, tem lá tudo bem separadinho, né? Então, o que é orgânico e o que é reciclável, né, para ser colocado no dia certo que o pessoal passa para fazer o recolhimento, né? Então acho que isso é um ponto. Outro ponto é tu ter na tua casa ali algumas culturas, né? Então assim a minha casa é virada em árvore, tempero, coisa de enfeite, mas tem verde para tudo que é lado, né? Então, assim, Isso é bom. não era algo que eu tinha, talvez aí no passado, como uma prioridade, né? Ficar cuidando de jardim, cuidando de coisas assim na casa, né? E hoje tem muita coisa. E aí, às vezes, no final de semana, estou lá eu fazendo manutenção nisso tudo aí, cuidando de todo esse jardim, né? Então, acho que são coisas que tu vai agregando no teu dia a dia, na tua vida, né? Que vão fazer diferença claro, hoje eu tenho 2 filhas, né? Que estão vendo esse movimento e elas acabam absorvendo isso. Então, querendo ou não, a gente está criando aí uma geração que tem essa visão um pouco mais apurada do meio ambiente, né? Que é coisas que no passado a gente não tinha como exemplo. No meu caso, ali no nosso caso, nossa família, ali, nós também temos, né, essa cultura da separação, e aí também a cidade precisa estar preparada para estimular isso, para as pessoas verem, olha, estão segregando e estão usando de forma correta, né, que em Santa Cruz a gente tem, né, coleta seletiva, então faz todo sentido, isso é uma coisa que é uma questão de ordem pública, que deveria ter em tudo que é lugar, nessa questão de separação. Tem uma composteira, assim como aqui na empresa a gente tem uma composteira, eu tenho uma composteira em casa. Eu me lembro quando a gente comprou as composteiras. Não foi fácil trazer, né? Tudo abraçado nas composteiras lá que quase não cabia dentro do carro, né? Parte de separação de água, cisterna, né? Para te poder usar a água de forma adequada. Até quando tem essas crises hídricas, né? Eu tô lá, choveu um pouquinho, eu tenho água, né? Para, entre aspas, né? Poder aguar o gramado, as plantas também. Eu tô lá com a mangueirinha, eu passo os vizinhos meio me olhando atravessados. Eu tô usando a cisterna aqui. Que tá no momento de, né, o pessoal tá racionando, né, a água em virtude de alguma questão, né? Então, essa questão da água, a questão, né, de tu separar os resíduos, ter uma questão orgânica, e aí também essa questão de tu poder cultivar, mesmo que seja em vasos e tal, né? Alguns temperos, alguma coisinha que tu sabe tu que tá fazendo é orgânico, tu tá cuidando, tem 100% de certeza, né, que essa certificação de orgânico é alguma coisa que tá vindo, mas às vezes tu fica assim, tá, mas realmente é ok ou não, né? Tem muita coisa a evoluir nesse sentido. Então, e aí sim vem também das escolas, né? As escolas trazem muito isso. Obviamente que as empresas, elas fazem isso há muito tempo, né? Muito tempo as empresas têm os resíduos separados e tal. A gente pode ver as indústrias assim que são mais influentes, mas às vezes não chegava em casa, né? Mas agora as escolas fazendo isso também, vem uma conscientização e tu fazendo faz todo sentido, né? Então, acho que é por aí. É questão de separação, consumir água de forma adequada, né? Cuidar o tempo do banho das crianças, tudo isso tem que olhar. Faz parte dessa mente. Faz parte, ó, tá consumindo água, né? Então, Sim. eu acho que é um momento diferente, assim, que as crianças, talvez elas vão estar mais preocupadas com isso e vão ajudar, né? Mais o meio ambiente. Não, legal mesmo. Bom, posso dizer que foi um baita papo, né? Extraímos histórias de 20 anos, né? De tanto tempo aí e achei muito legal toda a caminhada, né? Eu tive já o prazer de trabalhar com o Fábio, com o Alisson muito tempo atrás, agora novamente, já conhecia parte da história, mas esse legado que eles vão deixar aí no nosso podcast, né? De toda essa história de inovação, né? Essa resiliência de continuar, de investir, de ver, de trabalhar, de conhecer o mercado. São 20 anos de experiência que não é assim de uma hora para outra que tu adquire para fazer isso, mas também tem muito. Teve alguns. Vou arriscar, mas sempre com sinais, recebendo, olha, tá funcionando, é isso aí. Então, o papo de hoje foi muito legal. Agradeço muito a presença de vocês aí. E agora é comemorar os 20 anos da Tecana.
É isso aí. A gente que agradece a oportunidade também de trazer um pouco da história e nos acompanha aí que os próximos 20 aí prometem também, né? 20, talvez a gente vai fazer 20 em 5, né? Do jeito que as coisas estão aceleradas. Essa é a premissa, né? Acho que muita coisa vai acontecer e rapidamente, né? Acho que a gente está preparando aí um pacote para os próximos anos em termos de grupo, né? Não só falando em Tecan, né? Mas e sim nessa estrutura que a gente criou e a gente vai estar falando dela aí em breve. Ó, legal. Então, vamos deixar esse spoiler aí para a festa, então. Vou anunciar aí alguns novos investimentos aí, de que forma a gente vai se posicionar para continuar fomentando isso. Até a gente só vai fazer isso, obviamente, em virtude do grupo que a gente tem de pessoas, né, que são empreendedoras, que estão sempre querendo trazer algo novo. Isso faz diferença, né? A cultura da empresa, ela mudou. A gente tem, né, um grupo que está sempre tentando pensar em inovar e tal, dentro da empresa e para os clientes, né? Então, isso nos ajuda aí a trazer novos recursos, investimentos, para fazer esses 20 em 5 acontecer. Beleza, então daqui a 5 anos nós vamos estar conversando quase 20 anos de caminhada de novo. A gente vai ter que mudar um pouquinho. A gente tem feito assim uma celebração mais forte, né? Apesar do nosso grupo aqui ter uma confraternização quase que mensal. Essa é uma nossa festa de final do ano, mas oficialmente a gente fez assim uma festa para cliente e uma celebração com clientes a cada década, né? A gente fez nos 10, agora estamos nos 20. Acho que para a próxima virada aí vai ter que ser nos 25, né? Apesar de a gente celebrar cada conquista internamente, né? A gente valorizar tudo que está sendo feito, entregue, né? O pessoal vendendo aí, batendo sino para tudo que é lado. Assim, externamente talvez a gente tenha feito a cada década, mas internamente a gente tem celebrado isso a cada passinho que a gente vem dado, e isso a nível de cultura faz muito bem. Então, o que a gente falou, as pessoas enxergam isso que está acontecendo, esses movimentos, e então isso nos deixa muito grato. Show. Obrigado mesmo, gratidão, foi um ótimo papo. A gente tem muita história aí para consumir agora nosso podcast dessas duas pessoas aí que vêm empreendendo há 20 anos na Tecan e muito tempo antes, né? Então tá, valeu, Ismael. Valeu. Até mais, gente.